Olá pessoal, tudo bem? Vim trazer aqui um assunto eu acredito que seja importante para todos aqueles que são advogados, são estudantes de direito ou até mesmo aquelas pessoas que têm alguma ação em andamento, né, ou que pretendem entrar com uma ação, que é o tema da preparação do advogado para a audiência. Pode parecer uma bobagem, mas é um tema dos mais importantes na atuação do advogado, seja ela em ações cíveis, trabalhistas, previdenciárias, penais, enfim. Vou contar para vocês, assim, de forma resumida, como que eu me preparo para uma audiência, para a gente ter o mínimo, né, de tranquilidade e aumentar as nossas chances de sucesso na audiência, né? Dependendo do tipo de procedimento, às vezes é uma audiência só, às vezes são várias audiências, né? Mas cada audiência merece um tratamento e um preparo significativo, tá bom? Primeira etapa após o protocolo do processo é você ter uma conversa com o teu cliente, alguns dias antes, 2, 3 dias antes da audiência. Muitos advogados deixam para conversar no dia. Nós, particularmente, gostamos de conversar bem antes com o cliente. Lógico, né, quando a gente faz a entrevista, a gente já coleta bastante dados, bastante informações a respeito do processo, até mesmo para poder fazer a petição inicial. Mas isso não é tudo. No dia da audiência, as coisas mudam e a gente tem que refrescar a memória do cliente que passou a história para a gente, para que a gente desenhe a nossa estratégia, né, de como fazer as provas. O outro ponto dessa discussão é as testemunhas. Quem serão as testemunhas? Quais são os assuntos que essas testemunhas conheceram, viram, presenciaram? Qual é o nível de conhecimento da empresa, né, da atividade da empresa e do que ocorreu com o empregado, né, no caso de uma ação trabalhista especificamente. Então a gente conversa muito particularmente com as testemunhas. Primeiro tranquiliza essas testemunhas a respeito do comportamento no tribunal. A defesa, né, eu normalmente trabalho pelo reclamante, mas a defesa ela vai fazer de toda forma meios, ou vai criar meios para poder desestruturar a testemunha. A gente já presenciou aí ao longo desses vários anos de atuação em audiências presenciais, né, uma tentativa do advogado do outro lado de desestabilizar a testemunha do reclamante. E por isso há necessidade do preparo anterior, né? Não digo treinando a pessoa para dar as respostas, mas dando tranquilidade para que ela responda aquilo que ela viu, aquilo que ela sabe, aquilo que ela conhece a respeito do dia a dia do trabalhador, né? Que está discutindo lá uma hora extra, algum dano moral, algum trabalho fora daquilo que foi contratado, enfim. Então, o papel do advogado começa, né, com a conversa com o reclamante, depois preparação da testemunha, depois existe o preparo do advogado especificamente em relação ao estudo do processo, a estratégia que ele vai adotar, as perguntas que ele vai fazer. Ele tem que procurar saber quem é a testemunha da empresa que está do outro lado, se é uma testemunha que sabe muito, que sabe pouco, que vai mentir. Enfim, a gente faz esse preparo todo da mesma forma que a parte reclamada tenta fazer uma radiografia, né, de quem está ali na hora da audiência. Nós também utilizamos dessa estratégia para a gente poder se preparar, e se for um preposto, por exemplo, que hoje atualmente existe a figura do preposto profissional, a gente faz uma série de perguntas para demonstrar para o juiz que aquele preposto ele conhece muito pouco da realidade da empresa, e isso daí nesse sentido a gente tenta se beneficiar. Porque o preposto ele pode mentir, agora ele não pode se negar a falar daquilo que ele não conhece. Por quê? Porque ele é preposto. Se ele é preposto, ele teria que saber o mínimo das informações, né? Então a gente usa isso daí a nosso favor. Testemunhas da reclamada que vão fazer depoimentos, por exemplo, para dizer que a pessoa não trabalhou em regime de hora extra. Como que ela vai testemunhar a favor da empresa, sendo que ela própria estava lá, ou
Se ela não viu a pessoa fazendo hora extra, no caso o empregado fazendo hora extra, como que ela vai afirmar se ela nunca esteve do lado do reclamante? Então, esse tipo de detalhe, esse tipo de informação, a gente procura estudar e se preparar antes da audiência, para que quando chegar lá, a gente sabe que quando abre a audiência, tudo pode acontecer, né? É como montar num touro brabo. Por isso, todo tipo de preparo psicológico, preparo técnico, né? O estudo do processo, o estudo da dinâmica. Às vezes tem lá um colega, né, advogado do outro lado, muito experiente, às vezes outros nem tão experientes. Então a gente se aproveita de todo esse conjunto, né, como se fosse um jogo de xadrez, e tenta trazer o processo favorável, né, fazer com que o juiz julgue o processo favorável ao nosso cliente. Tá bom? Então isso daí é um pedaço da estratégia de audiência. Existem publicações, né, a respeito só de audiência. Eu vim trazer aqui para vocês um pouquinho desse microcosmo do processo, que é a audiência, e dentro desse microcosmo a gente tem aí uma infinidade, né, de conhecimentos, de habilidades, de estratégias que todo advogado deve conhecer para que ele aumente as chances dele de sucesso no processo, tá bom? Um ótimo dia para vocês, um abraço, até a próxima.